análise da questão do foro privilegiado e apresentou um recurso para reverter a derrota no mês passado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. No mês passado, a terceira Câmara Criminal negou o pedido de Bolsonaro para paralisar as investigações sob esses argumentos. Procurador Carlos Cardoso, é aquilo que a gente sempre fala aqui sempre diz aqui no Gente que Fala, a gente diz na mesa do bar, a gente diz na conversa do elevador, a gente diz em todos os lugares. É muito recurso o tempo todo em relação a qualquer acusado, especialmente os acusados de corrupção. Esse é um problema da justiça criminal brasileira. Há um sistema recursal no Brasil que torna os processos criminais quase que infindáveis. Claro que é fundamental assegurar-se a toda pessoa acusada da prática de um crime o amplo direito de defesa, Sim. a oportunidade de produzir provas, de exercer o contraditório, de recorrer às instâncias da justiça superiores, para que se tenha uma certeza a respeito de uma eventual condenação. E para que se obtenha a absolvição quando você está diante de uma situação em que não há certeza sobre a culpa da pessoa que está sendo acusada. No caso específico do senador Flávio Bolsonaro, o país inteiro acompanhou o episódio que culminou com uma decisão do Supremo Tribunal Federal, se não me engano foi por 10-1, inclusive com o voto do próprio ministro Toffoli, que durante vários meses suspendeu o trabalho de investigação do Ministério Público por entender que o COAF, que é um órgão que agora está, à época estava no Ministério da Justiça, agora está no Banco Central. E com outro nome, né? Com outro nome, que ao detectar movimentações financeiras atípicas, não necessariamente ilícitas, atípicas, que despertam algum tipo de suspeita quanto à origem daquela movimentação financeira, o COAF tem a obrigação de informar o Ministério Público a respeito disso. Muito bem. Isso aconteceu com o senador Flávio Bolsonaro, entre a eleição dele de senador e a posse de senador, a eleição de senador em 2018 e a posse como senador. Ele, exercendo o direito de defesa dele, impugnou o procedimento do COAF, levou o caso a diversas instâncias, chegou ao Supremo, o ministro Dias Toffoli liminarmente suspendeu aquela investigação. Sim. Alguns meses depois, o tribunal se reuniu, dada a repercussão geral do caso, porque são milhares de situações que o COAF identifica no seu dia a dia. O Pleno do Supremo se reuniu e decidiu que no caso específico, em situações semelhantes ao do senador Flávio Bolsonaro, o procedimento do COAF foi absolutamente correto. Muito bem. Com isso, retomou-se a investigação no âmbito do Ministério Público do Rio de Janeiro, junto com a Polícia Civil, a respeito do fenômeno que existe na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, mas não apenas lá, chamado rachadinha. O que é a rachadinha? São deputados que contratam assessores com recursos públicos. Esses assessores não trabalham, ou quando trabalham muito pouco, e devolvem em espécie, em dinheiro vivo, uma parcela do seu salário. E com isso, o deputado que se utiliza dessa prática, isso não é generalizado, mas há fortes evidências de que o senador Flávio Bolsonaro assim se conduziu, utiliza esse dinheiro para outras finalidades. Enriquecimento pessoal, financiamento de campanha e coisas do gênero. Muito bem. Agora, o advogado dele, exercendo legitimamente o seu direito de impugnar essa investigação, recorreu ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, perdeu, né? E agora está levando o caso através de recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, que haverá de se pronunciar a esse respeito. Agora, primeiro eu quero dizer o seguinte:
Não censuro nem a conduta do senador Flávio Bolsonaro, nem dos seus advogados, em exercer esse direito. Isso é sagrado. Mas ele, como homem público, deveria abrir todos os seus sigilos. Um homem público que manipula, ou melhor, se utiliza de recursos públicos, de funcionários públicos, ele tem o direito, ele tem o dever de ser absolutamente transparente. Falou, olha, eu não desvio um único centavo em benefício pessoal. E aqui estão os meus sigilos bancários, meus sigilos fiscais. Isso é o que eu esperaria se fosse eleitor dele. Principalmente, como se diz no jargão, eu estou limpo. Então, se eu estou limpo, vou mostrar que eu estou limpo. Exatamente. Dália, a sua avaliação. A minha avaliação é que é muito triste. Eu até estava conversando com o Dr. Carlos um pouquinho antes do programa começar. Eu não consigo entender. Desde 1500 a gente assiste. Quer dizer, a gente assiste é modo de falar. Acho que alguma coisa é genética, não é possível. É uma corrupção atrás da outra. Quando a gente acha que já viu tudo, novos fatos surgem. Eu concordo com o que o senhor falou. Se a pessoa não deve, então está aqui. Acabou. Não precisa ficar com recurso em um monte de coisas, porque isso estimula a descrença do povo, não só em quem o elegeu, como quem também não o elegeu, e tem que ficar suportando as notícias diárias de corrupção, cada vez com mais criatividade, eu diria. Sandra, sua avaliação sobre esse aspecto, recursos de mais recursos, apesar, né, de todo acusado ter o direito à ampla defesa. Eu também acompanho do entendimento do Dr. Carlos, no sentido de ter direito a recurso, então por que não usá-lo? Mas eu acredito também que por ele ser o Flávio Bolsonaro, já tem um sobrenome que ele deveria honrar a ponto de... exatamente, a ponto de dar o exemplo que o pai dele é um chefe de Estado. Embora muitas vezes também não deu exemplo, na minha opinião. E é um caso que já vem desde dezembro de 2018 e ele uma hora vai ter que se explicar, porque o dinheiro, eles em 3 anos movimentaram 7 milhões, com uma renda do assessor dele de média R$8.000 por mês. Então é uma coisa que precisa ser revelada e eu acredito que ele deveria provar ser uma pessoa proba e que não cometeu nenhum crime, se é isso que aconteceu. Porque eu também acompanho o entendimento dela de que se não deve, não teme. Então, ele deveria, sim, vir para a imprensa ou através do advogado dele, fazer uma nota e justificar esse dinheiro, de onde veio, então, de qual foi o recurso que ele usou. Porque o assessor dele não teve essa entrada de dinheiro. Se ele trabalhava só como assessor do Flávio, essa entrada de dinheiro veio de algum lugar. E o COAF já rastreou o dinheiro. Então, eles precisam explicar. Uma hora ou outra vai acontecer. Procurador Carlos Cardoso, em que medida essa situação que a Justiça permite, dessa quantidade toda de recursos especiais, recursos extraordinários, em que medida isso aprofunda ainda mais a cultura que nós temos no Brasil, do jeitinho brasileiro, daquela pequena corrupção no dia a dia? É o velho ditado popular, né? O exemplo vem de cima, né? Os pais dão exemplo aos filhos dentro de casa, né? O presidente da República dá o exemplo aos seus ministros, né? Um deputado tem que dar o exemplo aos seus assessores, né? Olha, aqui nós atuamos dentro da lei. Nada fora da lei será admitido aqui, né? O caso do senador Flávio Bolsonaro coloca em evidência a lentidão do sistema de justiça criminal brasileiro, mais uma vez, né? Mais uma vez, entre inúmeras outras vezes, e não contribui para a credibilidade do Poder Judiciário. E daqueles que orbitam o Poder Judiciário, Ministério Público, as polícias, até os advogados, vamos dizer assim, porque muitas vezes um cidadão comum confunde o advogado com o cliente dele. São coisas distintas. Mas acaba essa confusão na cabeça da população acaba acontecendo. Com o advogado é um profissional, é como um médico que se utiliza dos conhecimentos médicos para curar, salvar uma vida. O advogado vai... Pelo menos para tentar, né, doutor? Exatamente, o advogado vai exercer o arcabouço jurídico
institucional existente no país para defender os interesses do seu cliente. Né? Da mesma maneira, o Ministério Público e tudo mais. E penso que o que falta à justiça brasileira, como um todo, é o sentimento de urgência. A justiça brasileira precisa se reaparelhar, se reorganizar para combater esse câncer chamado corrupção, que gera metástases em todo o sistema público brasileiro. Isso é de uma urgência solar. Né? E, no entanto, eu não vi até hoje nenhum presidente do Supremo Tribunal Federal, a despeito da honradez pessoal deles, né, tomar iniciativas concretas, não só individualmente, mas como colegiado, falar, nós vamos reorganizar a justiça brasileira para combater a corrupção. Não é possível que centenas, milhares de corruptos, de agentes públicos corruptos, sejam beneficiados pelo Instituto da Prescrição, decorrente da lentidão com que nós julgamos esses casos. O caso da Lava Jato só andou, Mauro, isso é importante frisar, só andou e andou bem porque havia uma vara especializada em lavagem de dinheiro na Justiça Federal de Curitiba. E havia um juiz corajoso, honrado, competente, combatível, como o senhor Sérgio Moro. Exatamente. O caso andou. E teve a sorte de contar com a Polícia Federal de primeira qualidade que ali estava, com o Ministério Público Federal de primeira qualidade que ali estava, e à medida em que os fatos ganharam corpo junto à opinião pública, tornou-se avassalador o trabalho da Lava Jato. A despeito de alguns excessos, alguns equívocos, mas nunca se fez nada antes no Brasil contra a corrupção. Onde é que estão as amarras, procurador Carlos Cardoso? Essa necessidade de urgência que o senhor destacou para a justiça brasileira. Os operadores do direito, né, não têm interesse em que isso ocorra, ou o próprio sistema é tão arcaico que não tem como... O sistema é arcaico e há um corporativismo exacerbado dentro das polícias estaduais, dentro dos ministérios públicos estaduais e dentro dos judiciários estaduais e mesmo federal. Primeira providência, o Estado deveria criar departamentos policiais especializados em apurar casos de corrupção. Há muito pouco a respeito disso no Brasil e assim mesmo circunscrito a algumas capitais. O Ministério Público também precisa reformular a sua estrutura organizacional para conferir maior eficiência e maior celeridade a essas investigações. O Poder Judiciário dos Estados tem que criar varas especializadas nas capitais e pelo menos nas grandes cidades do interior do país. Se nós conseguirmos isso, mesmo sem aperfeiçoar as leis, que é uma outra necessidade, mas mesmo sem aperfeiçoar as leis, poderemos dar muitos saltos de qualidade, sucessivos saltos de qualidade no combate à corrupção e no combate à impunidade, que historicamente beneficia os corruptos brasileiros. É verdade. Eu quero aproveitar para anunciar a presença agora aqui com a gente da Gisele Brant, consultora especialista em coaching. Seja bem-vinda, Gisele. Muito obrigada. Vamos passar aqui para o nosso próximo tema. Cresce o percentual de moradoras de São Paulo que dizem dividir os cuidados dos filhos de forma igual com outra pessoa, cresceu nos últimos anos. Foi de 12% em 2018 para 37% em 2020. É o que mostra a pesquisa Viver em São Paulo, Mulher, sobre a qualidade de vida das mulheres na capital paulista. Para especialistas, o desaquecimento da economia, a conquista de espaço profissional por mulheres e mudanças de paradigma na sociedade podem ter contribuído para um maior compartilhamento da função. Dália, esses dados te surpreendem ou são naturais esses dados? A gente no dia a dia vê, principalmente os jovens casais, dividindo tudo. Os pais trocando fralda, cuidando dos filhos, levando o cachorro para passear. Isso não acontecia na minha geração. Nem lavar louça, essas coisas. Eram raros os que colaboravam, né? E a gente tem visto isso melhor. Há uma diferença entre compartilhamento
de atividades e divisão de atividades? Ah, sim. Inclusive os homens estão gostando muito de cozinhar também. E isso aí até às vezes cria rivalidades dentro de casa, né? Que eles querem fazer. Eu falei em compartilhamento e divisão, porque uma coisa é assim, o casal está lá, tarefas, cada um né? vai fazendo o que aparece, na medida em que aparece. E a outra situação, filho. olha, você faz isso, eu faço aquilo, dividir mesmo. Né? Cada um com a sua coisa. Eu acredito que o relacionamento é conforme vai aparecendo a situação. Estou me espelhando na minha filha, né? Porque eles realmente compartilham tudo e é diferente do que antes, né? Então, ele vai fazer o supermercado, ela vai fazer a feira, sei lá, é diferente, porque antes ficava tudo em cima da gente. Não é? É verdade. No meu caso era atípico, porque meu marido sempre fazia mercado e feira. E hoje eu sinto dificuldade porque eu não sei escolher nada em feira. Se eu vou, eu pergunto sempre pra alguém do lado como que eu escolho, Poxa, o você que tem eu que faço. dividir com ele. Pois é, lá em casa era diferente. Mas eu vou continuar aqui. Eu acho que isso era uma coisa muito machista, dos homens acharem que era uma obrigação da mulher. Porque eu percebo que os meus pais, a minha mãe fazia o prato do meu pai pai não é uma coisa assim, e era enraizado, ela fazia aquilo naturalmente. Quando a minha irmã se casou e o marido dela é estrangeiro, lá eles já têm um entendimento diferente, é tudo 50-50, cada um faz a sua parte. E em tudo, em casa, com os filhos, e eu olhava aquilo e falava, nossa, mas você não vai fazer o prato dele? Ela falou, pra quê? Ele tem braço? Eu falava, gente, mas a mãe fazia, não, a mãe era Ele tem braço e sabe o quanto ele quer comer também, né? Exatamente. Então eu vejo isso primeiro, porque as mulheres têm filhos hoje mais tarde, então ela também tem a vida dela, tem o tempo dela, e eu acho que hoje ela delega muito mais do que antes, porque ela é independente, talvez seja isso. Gisele, a sua experiência dentro de casa. Experiência ótima. Meu primeiro marido casou, não fazia nada. Quando a gente separou, ele fazia tudo. Olha o tempo que ele te podou. Não, foi ótimo, ele aprendeu. Pois ele é. aprendeu. Meu segundo marido, meu atual marido, é de uma outra geração, né? Ele é uma geração mais velha que a minha, mas ele é super ok. Super ok. Assim, se um faz o almoço, o outro lava a louça, mas não tem nem discussão. Não tem. Sabe, é uma coisa assim, é bem tranquilo. Agora, o que eu acho que falta partilhar mais coisas, né? Por exemplo, eu acho que nos países nórdicos, a gente já começa na licença paternidade e maternidade. Isso é compartilhado. Se são 6 meses de licença na Noruega, né? São 6 meses, isso é dividido entre o casal. Então, se a mulher vai ficar os primeiros 2 meses e o homem os últimos 4 meses, ok. Se a mulher vai ficar 5 meses e ele 1, ok. Então, eu acho que se você já começar a compartilhar essa licença filhos, não licença maternidade ou licença paternidade, eu acho que você já começa a trabalhar diferente. Sem contar que a gente tem... Eu vim de uma criação bem diferente. Meu pai, apesar de ser dessa geração a mãe serve, esse tipo de coisa, meu pai fez com que todos os filhos aprendessem a cozinhar, costurar, lavar e passar. Porque ele falou, se vocês forem morar fora do Brasil é diferente. Não tem quem faça. Tem que se virar. Você tem Não que se tem virar. empregada, né? Não tem. Não, Até você que a gente mas tem, né? Mas caro, caro Bess. pra caramba. Agora, esse aprendizado nosso, né, dos homens, foi mais pelo amor ou pela dor? O que você acha? Pela sobrevivência. Pela dor. Então, vamos lá. Não, eu acho assim. Eu acho que o fato do homem não fazer, muitas vezes é culpa da mulher. Concordo. Porque é a gente que cria. Acho A que é gente um que carinho, passa mais tempo, né? No caso, passava mais tempo com os filhos. Então a gente falava, não, a gente faz. Então o menino brinca de bola, a menina brinca de boneca. Em outras palavras, filha, vai treinando, vai treinando. Agora, menina não dirige? Menina não faz esporte? Meninos não vão ter filhos? Não. Então por que não compartilhar desde a infância as brincadeiras? Procurador, Carlos Cardoso, aprendemos na dor ou no amor? Eu acho que no amor e na dor. Olha, Eu acho que houve um processo de evolução. é evolução mesmo, você tem razão. Principalmente nos últimos 30, 40 anos, em que a mulher iniciou seu processo de emancipação e de ascensão profissional. Isso determinou uma mudança que eu considero
muito importante nos relacionamentos, né? Principalmente nos relacionamentos que se dão uma convivência de um casamento, de uma união estável, né? Não dá mais para a mulher ficar com o ônus, ou com a parte principal do ônus na administração de uma casa. Você tem que dividir isso. Como é que ela pode estudar, trabalhar, cuidar de filhos, naquilo que ela pode cuidar, que aquilo de amamentação é só a mulher que vai cuidar, né? O homem não tem como substituir isso, né? Eu acho que é um processo, né? E penso que, eu tenho um enteado, ele tem amigos, eu tenho uma filha que tem 26 anos, tem homens que resistem a isso. O machismo não foi derrotado, não. Ele foi reduzido. Então, vai aprender na dor. Eu falei para ele, olha, a mãe dele, comidinha na cama. Eu falei, meu amigo, isso aí nem eu tive. Mas você vê a mãe, já acostuma mal, exatamente, né? E depois então, tirar esse mimo... Mas eu acho que ele tem que se preparar para o futuro. Tá? Um dia ele vai casar, vai conviver com uma companheira, ela vai trabalhar e não vai ser dona de casa. Nenhuma mulher tem como meta hoje ser dona de casa. Minha mãe foi dona de casa, teve 4 filhos. Mas eu aprendi com a minha mãe que você tem que colaborar com a dona da casa, né? Agora, eu acho... é um processo, né? Eu também fiquei divorciado durante 6 anos, morei sozinho. Aí, né? Era eu que tinha que administrar. E você quer saber? Eu Foi gostei, ótimo. eu cresci como ser humano. Até cozinhar eu aprendi a cozinhar, mais ou menos, né? E cozinho até hoje, faço compra, colaboro naquilo que eu posso com a minha atual esposa. É um processo isso, né? Eu acho que é indiferente do sexo. Se você pegar casais homoafetivos, então você vai falar Eu que ia falar os isso. homoafetivos femininos é tudo maravilhoso. Não, né? é igual. Tudo é dividido, tudo é não sei o quê. Os masculinos a mesma coisa. Não é. Eu acho que é de cada um. Eu conheço homens que abriram mão, literalmente abriram mão de trabalhar fora para ficar com os filhos, porque a mulher exercia um cargo muito superior em termos até financeiros. E ela falou, olha, não dá para os dois trabalharem. Eles fizeram a conta, mas só se você ficar fora eu cuido dos filhos. E aí tem outro preconceito também, nesse que é do homem ganhar menos às vezes que a mulher, né? Ou do homem não aceitar a ascensão da mulher, se sentir inferior, e aí a relação dá uma balançada também. Acho que andam juntos ali, né? Eu acho que depende da comunicação. Enquanto você tem conversa, você tem casamento. Pois é. Né? No dia que acabar a conversa, acabou o casamento. Todo tipo de relacionamento. Tem que né? ter amizade, diálogo, né? Tem que ter respeito. E respeito, né? Lá em casa Respeito. o meu marido é um amor. Ele ajuda em tudo. Lava a louça, se eu cozinho, ele lava a louça, vice-versa. Ele faz o supermercado, a feira. Ele diz que eu não sei escolher, viu, Sou a Sandra? única, olha. Sabe o que ele fala para mim? Você vai pegando assim, não olha nem a data de validade. Aí eu falei, não olho mesmo. Vamos lá, gente, para o próximo tema do Gente que Fala de hoje. O coordenador do Centro de Contingência para o Coronavírus do Estado de São Paulo, o Dr. Davi Wippe, critica o alarmismo de algumas pessoas, organizações e governos diante da nova doença. Ele questiona a eficácia de medidas como o fechamento de cidades na contenção do surto e critica diretrizes da Organização Mundial da Saúde sobre o isolamento dos doentes. Para o Dr. Davi Wippe, as recomendações não levam em conta a realidade desigual de países em desenvolvimento. Dália, uma outra crítica aqui do Dr. Davi Wippe, ele fala que a OMS precisa reconhecer se estamos numa pandemia ou não. Não só essa questão da realidade desigual dos países em desenvolvimento. Você está com ele ou você concorda com essas diretrizes da OMS? Eu concordo em gênero, número e grau com o Dr. Davi Wippe. Inclusive, eu li atentamente as declarações dele, são todas cheias de fundamentação. Além da opinião do Dr. Davi Wippe, que está certíssima, ele também falou uma coisa muito importante. Aquele navio que ficou atracado, quando ficou atracado, tinha um caso. Isolaram 700 casos. Então, o isolamento nem sempre é bom. Quanto mais no navio. A gente está cansado de ver epidemias em navio.
E também vale aqui uma menção honrosa ao Ministério da Saúde do Brasil, à Anvisa, que tem se comportado de uma forma muito madura, técnica, científica e orientativa. Todas as orientações de higiene e de lavar as mãos são ótimas. Ninguém precisa sair por aí comprando todo máscaras e álcool gel, porque não é necessário. Inclusive, o álcool gel resseca a mão se você usar o tempo todo. A água e sabão é o melhor remédio. Lavar as mãos. Há muito tempo se fala isso. Nós temos outras epidemias. Temos o dengue, que está um pouco pior que o coronavírus, e ninguém fala. Eu acho que ele está muito pior. É, Eu peguei os dados da OPAS para vir para cá, eu dei uma estudada. 2019, no Brasil, tá? Foram 2 milhões de casos prováveis, né? Notificações, 2.070.170. Isso, assim, no geral, né? No Brasil, de casos prováveis, a gente teve 1.544.987 casos prováveis, levando a 782 óbitos. Mais de 50% na região sudeste do Brasil. Então, joga fora a máscara e vai limpar quintal, sabe? É a máscara verdade. também tem durabilidade, né? 3 horas. Máximo. Não adianta ficar o dia inteiro, Máximo. máximo de 3 horas. Eu já ficar o dia inteiro com a máscara. E também eu gostaria de ressaltar o papel dos pesquisadores brasileiros, que são de uma qualidade excelente, da doutora Esther Sabino e da doutora Jaqueline Góes de Jesus, que sequenciaram o vírus. Por outro lado, quem trabalha com insumos, diagnóstico in vitro, que é o meu caso, a minha área, está tendo uma mobilização da Anvisa para facilitar o registro desses produtos para diagnóstico e também para o desenvolvimento dos medicamentos. Todas essas entidades estão unidas, os conselhos regionais de farmácia, de enfermagem. E a recomendação que eu tenho sobre essa overdose de notícias é realmente uma só: a higiene, evitar aglomeração. Se você estiver resfriado ou alguma coisa, já sem o coronavírus já devia ser assim. Não fique no meio da multidão, evitar com isso se passe. E eu também queria, nesse momento, lembrar a minha professora de Química Farmacêutica, a doutora Maria Inês Santoro, que na década de 70, eu fui aluna, ela disse: meninos, o problema do futuro serão os vírus. Ela realmente foi uma profetisa. Nós tivemos N epidemias, da AIDS com vírus, de todas aquelas gripes suína, aviária, não sei o que lá, e não foi essa celeuma toda. Então, eu me pergunto, o que mudou? A rapidez das comunicações? Provavelmente, porque além da gravidade da doença, que não é grave, tem o problema. Por que a OMS não se manifesta, Mauro? Porque ela não sabe. Você acha que é fácil dizer, é pandemia? A partir do coronavírus, Dália, as viroses agora terão sobrenome, porque às vezes você tem uma determinada doença, você vai no médico, você está com uma virose, mas o médico não diz qual é o vírus que você tem, é genérico, né? Mas isso é uma piada. Você vai no pronto-socorro, a gente se fala, o médico não sabe, ele falou que era virose. É virose, vai para casa e espera. Tá, mas qual é? Qual é o bicho, né? Então, aí também, vitamina C, vai comprar milhões de comprimidos e etc. Tudo bem, cada um sabe de si, mas se você se alimentar, tomar suco de laranja, suco de acerola, você também está aumentando a sua imunidade. Procurador Carlos Cardoso, tem um aspecto também que o doutor Davi Wippe fala em relação a essa questão da realidade desigual. Ele diz assim, uma coisa é manter o indivíduo sob suspeita em isolamento no quarto. Outra coisa é você ir na comunidade, lá na favela, você vai isolar essa pessoa de que maneira? Né? Se bem que não chegamos a essa situação, né? Mas temos que considerar. Outra coisa, e os milhões de brasileiros e brasileiras que andam diariamente de metrô, de ônibus, superlotados, né?
para sair de casa, para ir para a escola, para ir para o trabalho, para. Então, é um conjunto de circunstâncias que precisam ser ponderadas. Eu penso o seguinte, eu não sou da área, não vou falar muito, porque senão vou falar bobagem. Mas como cidadão leigo, que está acompanhando assim pela imprensa, superficialmente, o que está acontecendo, eu penso o seguinte, é fundamental que um país como o Brasil, qualquer país, mas principalmente um país continental como o Brasil, que cada vez mais se internacionaliza, invista pesado em ciências, Sim. em tecnologias, em pesquisa. Nós precisamos multiplicar por N vezes os nossos institutos de pesquisa. Nós temos referências internacionais de primeira linha. Nós estamos na fronteira do conhecimento em vários aspectos. E, infelizmente, no governo Bolsonaro, a ciência está sendo negligenciada. Tudo isso que está sendo feito é produto da ciência. Quando não encontrarem um remédio para o coronavírus, para a doença do coronavírus, quando construírem a vacina contra o coronavírus, isso terá sido fruto de pesquisas, de ciência. E isso é que precisa ser uma das prioridades do nosso país. Passando para o próximo tema, o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que altera a legislação atual para permitir sorteios em redes de televisão. A medida provisória atende a uma demanda da Band, do SBT, da Record e da Rede TV para que telespectadores possam telefonar ou usar um aplicativo para comprar produtos e receber prêmios durante a transmissão de algum programa. Procurador, esse tipo de sorteio, isso já existiu no passado, isso foi proibido. Quais são os efeitos desse tipo de programa, digamos assim, de sorteio, de atrair o público para fazer ligações e gastar dinheiro com isso? Quais são os efeitos para a saúde financeira das famílias e para a saúde pública, uma vez que muitas dessas situações viram vício, né? O primeiro registro a ser feito é que esse tipo de sorteio de premiação via televisão já houve no Brasil. A experiência foi a pior possível. Os sorteios eram manipulados, fraudados por gente que tinha muito dinheiro, que manipulava o sistema de apostas. E, em razão disso, a justiça brasileira proibiu. E isso está proibido, acho que há quase 20 anos, ou pouco mais que isso. Muito bem. Tem mais de 20 anos. Agora, vamos contextualizar o que está acontecendo. Em função da difusão das plataformas de comunicação proporcionadas pela internet, o stream e tudo mais, algumas emissoras, se não todas, de televisão, estão perdendo receita, porque muitos patrocinadores estão investindo em outras plataformas de mídia. Baratos. Dizem, eu estou reproduzindo o que está de vez em quando sai nos jornais, que até a Rede Globo está fazendo um corte de despesas internas para fazer frente a essa redução de receita. E, ao que parece, algumas emissoras vislumbraram como uma alternativa a essa crise de receitas, restabelecer esse tipo de sorteio televisivo. Eu não tenho nada contra nenhuma emissora de televisão, acho que deveria até haver um número maior delas, todas financeiramente robustas, lucrativas, proporcionando informação, entretenimento para todos nós. Mas a primeira observação que eu faço é a seguinte: não tem o menor sentido um tema como esse ser objeto de uma medida provisória. Medida provisória é um mecanismo constitucional que permite ao presidente da República legislar temporariamente, até que essa medida provisória venha a ser aprovada pelo Congresso Nacional, a respeito de temas urgentes e relevantes. Qual é a urgência e a relevância disso, no momento? Não é nenhuma. Pode ser relevante para as emissoras interessadas nessa nova legislação. Então, eu até acho possível que o Congresso não vá aprovar essa... Tem 4 meses para isso. Exatamente. Então, tem isso. Agora, o efeito social disso, de jogo. Eu não tenho uma postura moralista diante do jogo, mas há estudiosos do mundo todo que dizem o seguinte: a profusão do jogo
mesmo jogo legal, gera o que se convencionou chamar de ludopatia, é uma doença, é uma compulsão psicológica que a pessoa desenvolve, e ela leva a pessoa até a miséria, a exaurir os seus recursos. Isso é muito grave nos Estados Unidos, onde pessoas mais idosas, aposentadas, vendem a própria casa para fazer aposta nos cassinos. E acabam morando em beira de estrada, em trailers. Isso existem documentários na TV a cabo discorrendo sobre isso. Então, essa questão do jogo precisa ser vista também, como você bem ressaltou, sob o ponto de vista da saúde financeira das pessoas, da saúde mental das pessoas. Isso gera efeitos danosos. Famílias são desestruturadas por causa do jogo. Eu tive um caso na minha família, há muitos anos. Né? Eu vi isso. Então, é grave. Ainda mais nos dias atuais, ainda com desemprego bastante elevado, muitas famílias aí com suas necessidades pela questão da baixa da renda. A sua avaliação, Dália, em relação a esse aspecto social e também o fato, como destacou o procurador Carlos Cardoso, isso ter partido numa medida provisória, que demonstra um interesse do presidente. Provavelmente. No sentido de trabalhar por essas emissoras. Provavelmente houve pressão das emissoras, né? Eu só posso entender isso. Eu também acho que uma medida provisória é uma coisa muito importante para se preocupar com os sorteios. Agora, quando eu vi assim sorteio, eu não fiz a coligação com o jogo, nem com a ludopatia. Ainda estava naquele tempo antigo que tinha aquele monte de cupons que mandava pelo correio e sorteava, assim. Mas hoje não vai ser assim, acredito. No texto de lei está falando exatamente sobre isso, né? Que seria de sorteios, coisas assim gratuitas. É verdade, eu não consigo imaginar que tipos de sorteios eles queiram fazer, porque já tem tantos, né? Sem medida provisória. Sandra. Bom, eu entendo que essa farra aconteceu na década de 90, até por uma iniciativa agora de voltar do Amilcar, que ele era um dos presidentes da Rede TV, e na época ele que desenvolveu aquele 0900 que as pessoas ligavam e faziam compras e tal. E tinha muita reclamação no PROCON, que as crianças ligavam e os pais só eram surpreendidos com a conta telefônica. Então imagina o estresse disso dentro da casa das pessoas. E eu concordo com ele no sentido da doença, porque pessoas... Na época do telefone de disco tinha que pôr um cadeadinho, né? Naquela época, né? Não era nem na disco, eu já não me recordo. Mas era um problema bem... É que não é do tempo da Sandra. Então. E outra coisa, as empresas também faziam telesexo, telepiadas, e aí aquilo ia se estendendo. Não só as empresas de televisão ganhavam com isso, outras empresas também começaram a ganhar. E vale reiterar sobre esse negócio do jogo a ideia também de liberar do bingo, né? Que tá pois agora é, em o voga. caminho. É um caminho que se abre aí para a liberação de bingos, que também é um vício, que as pessoas deixam de comprar até medicação para casa e outras coisas para jogar. E que o presidente era contra e agora está se posicionando a favor. Ideia, é verdade. Gisele. Eu só tenho uma pergunta. Quais interesses por trás disso? Que não é só número de pessoas assistindo a televisão. Não. É uma lucratividade muito maior. É muito, eu acho que está muito além, pelo menos da minha imaginação. Eu acho que a gente não está falando só em Ibope, em nada disso. Eu acho que aí você tem uma área cinzenta muito grande que vai para a parte de jogos, vai para a parte talvez de corrupção, vai para a parte de um monte de coisa. E o interessante é que esse valor arrecadado vai para a emissora. Na verdade, para o governo só vai um imposto. É quase que bruto da emissora. Então, eu acho que tem muita coisa aí por trás e a minha pergunta continua a mesma. Quais são os interesses por trás disso? Essa pergunta vai ficar no ar. Vamos para o próximo tema. Condenado por lavagem de dinheiro e preso em regime domiciliar, o ex-prefeito, ex-governador e ex-deputado Paulo Maluf viu ao longo dos últimos 20 anos promotores do Brasil, Europa e Estados Unidos rastrearem recursos que saíram de desvios de obras, percorreram paraísos fiscais e foram parar em ações da empresa de sua família, a Eucatex. Bom, o Paulo Maluf vê o risco dos seus herdeiros ficarem sem a empresa, sem a Eucatex. O fato do procurador
internacional de cobrança da Prefeitura de São Paulo de dinheiro atribuído, acho que são 230 milhões de dólares, não é isso? Atribuídos a Paulo Maluf. Há várias ações por improbidade administrativa em andamento. Em muitas delas, o ex-governador Paulo Maluf já foi condenado. Eu tive a oportunidade de funcionar num caso, antes de me aposentar, em que a condenação dele foi mantida pelo Tribunal de Justiça. Ele recorreu ao STJ, enfim, exerceu aquilo que nós falamos aí, o direito de defesa dele. Mas o senhor Paulo Maluf, ele teve uma longa carreira pública e enquanto prefeito de São Paulo, mesmo enquanto governador de São Paulo, ele deixou um rastro de iniciativas administrativas que ele patrocinou, aquelas por suspeitas quanto à lisura do dinheiro público. Eu nunca vou me esquecer, eu era jovem ainda, vocês duas acho que estavam no pré-primário ainda, mas ele, quando foi governador de São Paulo, ele criou aqui no estado de São Paulo, pasme, a Petropaulo. Petropaulo. Nossa, Ele torrou 500 milhões, o equivalente a 500 milhões de dólares na época, perfurando poços em busca de petróleo no estado de São Paulo. O mundo inteiro sabia, principalmente a Petrobras, que São Paulo não tinha petróleo no solo. Só que à época não existia. A Justiça Federal estava dando seus primeiros passos em termos de estrutura. Tribunal de Contas. A Polícia Federal estava mais preocupada em prender estudante e processar adversários da ditadura do que procurar os grandes delitos contra a sociedade. Não existia lei de improbidade administrativa. Então, ele gozou de absoluta impunidade. Isso ficou absolutamente impune. Né? Com o andar da carruagem da história, ele deu prosseguimento, porque a impunidade é a mãe da criminalidade. Né? Ele foi prefeito, como prefeito ele fez barbaridades na cidade de São Paulo. Né? Estão estampadas em inúmeros processos de improbidade administrativa. E alguns criminais também, que em razão da idade, ou tal da prescrição, ele foi beneficiado do ponto de vista criminal. Ele não escapou dessa condenação de 7 anos por lavagem de dinheiro. Né? Qualquer país civilizado do mundo ele estaria numa penitenciária. Aqui ele está na mansão dele aqui no Jardim. Como se bandido não envelhecesse, né? E os carros que ele deu para os jogadores, doutor Carlos? Na Copa de 70, então, né? Foi. E criou o slogan, né? Rouba mais faz. É o rouba, mas faz. E eu lembro de outra coisa, ele negava a existência de empresas dele, de contas bancárias dele no exterior, ele dizia, quem encontrar pode ficar com dinheiro. Ou que ele ia doar para repatriar, né? Casa. E ele tem... e o fato é o seguinte, em uma dessas ações, comprovou-se que uma parte dos recursos obtidos ilicitamente por ele percorreram algumas instâncias bancárias dos Estados Unidos, da Europa, da Ilha de Jersey. E voltaram para a empresa Eucatex. E as empresas que ele abriu lá fora faliram todas. E aí as empresas o processaram lá e agora estão também cobrando repatriação de recursos que ele não pagou impostos, uma série de coisas lá fora. Então há, de fato, um risco dele, não que eu deseje a morte dele, mas todos nós vamos morrer um dia, ele já está com 80 e poucos anos, está adoentado, tudo, que seguramente há o risco, eu diria assim, não, a certeza de que uma parte da herança, se não toda, dos herdeiros deles vai ter que responder pelo ressarcimento de pelo menos parte dos prejuízos que ele causou. Não só o que a Prefeitura de São Paulo está cobrando, mas os credores das empresas falidas lá fora. A Prefeitura e outros processos que ainda estão em andamento, aguardando um pronunciamento definitivo, né? Principalmente do Superior Tribunal de Justiça. Então é isso, né? Pois é. Ele é um dos exemplos da lentidão e da falta de sentimento de urgência do nosso sistema de justiça. Que você destacava no começo. Com relação à questão da corrupção e da grande corrupção. Né? São centenas de milhões de dólares, centenas de milhões de dólares. Não é o funcionário público que se apropriou de um cartucho de uma impressora na repartição pública. E ele criou escola, né?
Quantos políticos não se Escola. formaram à Como sombra ele. dele? Vários deles aí em lugares de destaque. Eu não vou mencionar os nomes, mas Rio ele de criou Janeiro, escola. principalmente, né? É o ele Brasil criou todo. O Brasil todo. Eu acho que eu lembro dessa história. Eu lembro de um dos jornais ainda da Petropaulo, né? Isso. Que começou na folha, na parte central do jornal. Começava Fala ele tarde. com um desenhinho. Fala tarde. Folha. É, foi a Folha? Foi a folha. Começava ele com um desenhinho e aí o nariz ia crescendo dia a dia, Ah, que eu cruzou a página dupla do jornal. Cada É vez que ele verdade. falava, tem aqui, não tinha. E aumentava o nariz dele. Do E- petróleo, né? Eu me recordo. Eu É me um lembro de uma vergonhoso. denúncia que o ex-deputado, ex-governador Alberto Goldman fez quando ele era ministro dos transportes do... Não sei se foi do presidente Fernando Henrique. Ele foi ministro dos transportes por um período de um ano e pouco, uma coisa assim, ou menos que isso. Ele disse o seguinte: o senhor Paulo Maluf gastou para construir a Avenida Águas Espraiadas mais do que o governo federal gastou para duplicar a Via Dutra. Isso aí é só procurar na internet que nós vamos achar. Afirmação do senhor Alberto Goldman, à época ministro dos Transportes. Então você veja a dinheirama que escorreu pelo ralo da corrupção. Né? Atravessou o Interessante. mundo, né, esse dinheiro. Interessante que assim, toda obra feita em alguma das gestões ou na prefeitura ou no governo, sempre se dizia que tinha desvio. Águas Praiadas, atual jornalista Roberto Marinho, túnel Ayrton Senna, as marginais, piscinões, enfim, onde botava a mão para fazer uma obra tinha algum tipo de denúncia. Interessante. Se não fosse por isso, eu sinceramente, eu nunca votei nele, não votaria nele. Mas se não fosse por isso, eu acho que as obras dele são boas. Ele fez coisas que Imigrantes, foram uma dessas. muito... Imigrantes, a Bandeirantes. Hoje a gente Estrada não vê dos obras dessa Bandeirantes. dimensão, né? Não, o e terminal poucas. rodoviário do Tietê. Sabe, o metrô. Metrô. O metrô, ele trouxe o metrô para cá. Então, assim, tirando a parte da corrupção, que eu acho que por si só, para mim, já é hediondo, né? Eu acho que ele fez coisas interessantes. A lei de não fumar em ambientes fechados, começando por restaurantes, Cinto de segurança. foi dele. Começou aqui em São Paulo. Dizem que era para ele não almoçar junto com a esposa, né? Que ela E o- fumava a muito, então eles... Obrigatoriedade do cinto de segurança Então, para mas conduzir. tudo bem, eu acho que tem o lado bom, mas porém, esse outro lado de corrupção, é. de desvio, é tão intenso Horrível. que a gente não vai guardar esse lado bom dele. Gente, vamos falar um pouquinho para o público aqui. As perguntas do pessoal que está ouvindo e acompanhando gente que fala. Procurador Carlos. A Márcia do Guarujá quer saber em que medida o cidadão que foi atingido pelas enchentes pode recorrer ao judiciário para ser ressarcido pelo poder público. Eu recomendaria o seguinte: procurassem a Defensoria Pública do município, né, que é um órgão do Estado. Há até alguns municípios que têm defensores públicos, eu não sei se é o caso do Guarujá. São profissionais admitidos por concurso público, tecnicamente muito bem qualificados. Examinar a situação concreta de cada situação. Se houver uma relação de causa e efeito entre o dano sofrido pelo morador e a ação ou omissão da prefeitura na prevenção desse dano, nasce o direito da prefeitura, do cidadão, de pleitear o ressarcimento dos seus prejuízos. Sandra Vera de Campo Limpo pergunta a sua opinião. As fake news serão menos ou ainda mais influentes nas eleições municipais deste ano? Mais acredito, só que as punições também. Acho que hoje já tem muito mais visibilidade do fake news, as pessoas estão muito mais atentas a isso, de saber da disseminação dessa notícia e também das suas consequências. Você acha que o caso Hans River abre um flanco para isso? Sim, com certeza. Dália, a Renata é de São Caetano do Sul. Por que os medicamentos importados e que não têm similar no Brasil são tão caros? Minha querida, é uma resposta assim muito difícil de responder.
porque o preço dos medicamentos ele é calculado principalmente na molécula. Então, se você tem uma molécula que não existe, a pessoa ou a corporação que inventou a molécula, ela tem um tempo para usufruir dessa patente até que a mesma possa ser liberada. Então, você tem o caso, antigamente, vou dar um exemplo bem clássico, ciprofloxacina. Era um antibiótico caríssimo. Quando a patente caiu e quando houve todo aquele problema de receberem cartas contaminadas onde só o cipro estava funcionando, baixou a patente e o medicamento pôde ser fabricado por outras empresas. Porque o que acontece? Eu detenho a molécula, então eu vou vender para um monte de empresas que vai fazer o similar, o genérico. Como, por exemplo, você tem a Novalgina e você tem vários similares. Gisele, o Marcos de Pinheiros quer saber por que é tão difícil uma empresa familiar não ter problemas. Quem disse? Não tem Veja, problemas. tem várias famílias aí. Vamos começar pela mais famosa do momento, família Odebrecht, né? Imagina, eles estão agora brigando por abre aspas, contrato que foi feito. Não, mas isso vai para qualquer família. Eu acho que a primeira geração vai muito bem. A partir da segunda geração, a gente tem bancos, por exemplo, Banco Safra teve problemas. Sim, é né? verdade. Então, a partir da segunda, terceira geração, primeiro que você aumenta o número de pessoas com os mesmos direitos, né? E depois, essas pessoas podem ter interesses diferentes. Então, eu acho que, tanto que muitas empresas familiares hoje, as pessoas estão indo para os conselhos e contratando executivos não da família. Porque dá problema. E o problema é que não é só... Eu não estou brigando com o sócio, eu estou brigando com o irmão, eu estou brigando com o filho, eu estou brigando com o sobrinho. Quer dizer, a ruptura é muito maior. E bem rapidinho, já que estamos num meio de comunicação, os meios de comunicação, os grandes veículos são familiares. É Globo, é Bandeirantes, é SBT, enfim. Também neste raciocínio, o Globo diferente até por ter executivos. Eu acho que todos eles têm executivos, né? E eu acho que o papel primordial aí do bom senso é a partir do momento que você contrata o executivo, ouvir o executivo e não colocá-lo de lado. Gisele, sua palavra final, sua despedida. Então logo. Em seus canais, rapidinho. Eu acho que a gente tem muita coisa a dever à mídia, né? A mídia realmente abre os olhos e os ouvidos da gente para muitas coisas, mas ao mesmo tempo eu acho que está tendo um problema muito grande com relação ao coronavírus. Eu acho que a gente tem casos no Brasil muito mais graves que coronavírus, dengue, violência. Violência vírus. Violência. Não, as pessoas agora começaram até a deixar de entrar em elevador porque tem um casal de orientais dentro. Sabe? Quer dizer, a coisa cresceu de uma forma muito grande e isso me assusta. Então, eu acho que está na hora da gente começar a pensar melhor as histórias aí. Dália, 5 segundinhos. Eu concordo com a Gisele, eu falaria a mesma coisa que ela. É muito alarmismo, muita notícia e o pior, muita piada. Você recebeu uma piada assim, começou a ostentação, uma máscara com jacarezinho Lacoste, eu acho o fim da picada. Verdade. Sandra, palavra final. Eu agradeço a oportunidade e estou à disposição. Procurador Carlos Cardoso. Agradeço ao Mauro, à Rádio Trianon, aos colegas de mesa. E penso o seguinte, diante do grave problema representado pelo coronavírus, o Brasil precisa retomar os grandes investimentos na área de ciência e pesquisas. Concordo. Muito obrigado pela presença de todos nesta edição do Gente que Fala, hoje em parceria com o Movimento do Ministério Público Democrático, com o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, CBDL. Procurador de Justiça aposentado Carlos Cardoso, a farmacêutica Dália Gutenberg, a advogada Sandra Libarini e a consultora e especialista em coaching Gisele Brandt. Na mesa de som, o Fabiano Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon, o Sérgio Souza.
Apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha e do outro lado, Gente que Fala, você, ouvinte, espectador, que é a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado, tchau, até amanhã.